Bom dia, boa semana, bem-vindo aí a mais um comentário de mercado aqui da Veda. Sou o Rodrigo Moliterno, junto com a Camila, nossa economista. Vamos iniciar mais uma semana com a pauta do cenário fiscal bombando no Brasil. Final de semana, noticiário correndo com uma possibilidade da saída do Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto assumindo o Ministério da Economia. Lembrando que o Roberto Campos é o atual presidente do Banco Central. Então, a gente teve os investidores durante o final de semana, toda a população na possibilidade desse movimento. Semana passada, esquentou a discussão em torno da manutenção ou não do teto dos gastos. A gente sabe que esse debate acaba estressando os investidores, principalmente o investidor estrangeiro. Esse teto dos gastos é a âncora fiscal, é o que dá credibilidade da solvência do governo brasileiro para o investidor estrangeiro, porque garante a convergência decrescente da razão entre dívida e PIB. A gente sabe que saiu um pouco dos eixos essa trajetória por conta dos gastos relacionados à pandemia, mas o mercado começa a desconfiar de que isso não vai ficar restrito a 2020 e já fica fazendo suas projeções para 2021. Então, a gente está numa situação complicada, a gente não consegue fontes alternativas de receita, não está num momento aí que tem muita liberdade para se discutir um novo imposto. A gente sabe que ficou circulando no mercado quando veio o pacote da reforma tributária proposto pelo governo, a possibilidade de um imposto sobre transações digitais, depois um imposto aos moldes da CPMF, mas enfim, a gente está num momento um pouco complicado. Também pensar em corte de despesas, né, Rodrigo Moliterno, é muito complicado, porque o orçamento do governo 90% está engessado em despesa obrigatória. Já é comprometido, né, cara? Então, a gente fica aí numa situação bem complicada e tem toda a discussão. A gente já abordou isso algumas semanas atrás, que o Bolsonaro está flertando com a política assistencialista, né? Ele provou o gostinho do que é ganhar popularidade nas camadas mais baixas com a política do auxílio emergencial. Então, ele quer transformar o Bolsa Família, juntar o auxílio emergencial com o Bolsa Família e dar um novo nome aí para esse pacotão, que seria o Renda Brasil, dar o carimbo Bolsonaro nesse programa. Não que esteja errado, porque realmente a gente está num momento muito delicado do mercado de trabalho, a gente teve uma piora muito pronunciada na virada do A gente tem que saber equilibrar as despesas com tudo mais. Não dá Esse é o ponto, né? Eu acho que a gente não é exatamente isso. É o equilíbrio, né, cara? É importante? Sim, é importante. Por toda essa situação que a gente está convivendo. Essa política assistencialista, justamente por conta que muitas pessoas perderam seus empregos e perderam suas fontes de renda. Outra questão é você também ter essa política desenvolvimentista que muitos ministros estão pedindo. Isso assusta. Isso que também assusta, mas eles têm uma razão de solicitar, né? Isso daí traz, de certa forma, traz emprego para a economia como um todo, né? Quando a gente fala em infraestrutura, isso é um setor... Geração de emprego. De muita geração de emprego. Então, por isso daí que o governo flertando com esse aumento do populismo dele, por essas inaugurações de obras que ele está fazendo, por esse programa assistencialista, fica nessa discussão. Rompe teto do gasto ou não rompe teto do gasto. O Guedes, do outro lado, segurando ao máximo, porque ele sabe que isso daí é o que nos dá sustentação para a nossa credibilidade. Uma vez rompido, aí vamos chamar assim, o samba do crioulo doido. Ninguém sabe até onde vai, o que pode acontecer. A gente já viveu isso daí no passado, os gastos desconsiderados, né, loucamente em investimentos para infraestrutura, que a gente sabe que no fundo é para, vamos chamar assim, se reeleger, ou pensando em aumentar a sua popularidade. Mas isso, olhando para o lado econômico, é muito ruim para a situação econômica do país, né? Exato. Isso daí tira a credibilidade. O investidor, quando vem para cá, ele quer ter uma segurança. Ele quer saber se vai ter uma estabilidade fiscal, porque ele não vem num investimento de 1 mês, 2 meses. Ele quer vir, aquele investidor, que é o que a gente busca, é um investimento de 10, 20, o investidor 30. Estrangeiro, né? E aí eu vou fazer um parênteses até nesse comentário que eu quero que você repercuta um pouco, porque quando a gente olha
para a Bolsa, cerca de 40%, um pouquinho mais, é investidor estrangeiro. Então, a gente acompanha desde o segundo semestre do ano passado o noticiário em torno do refluxo do investidor estrangeiro no mercado acionário, porque, enfim, para o investidor estrangeiro é muito complicado entender todo esse cenário político e fiscal dentro do Brasil, e também quando ele fez a reponderação dele com os mercados emergentes, acabou, enfim, tendo esse fluxo para outros mercados emergentes e uma saída do Brasil, mas ainda assim a maior participação no mercado acionário é do investidor estrangeiro. Então, eu queria um comentário seu. Isso, de repente, a gente estressa esse cenário, tem a saída do Paulo Guedes, vamos trabalhar com essa possibilidade. O que você acha? Como que você acha que o mercado acionário vai reagir? É um efeito que é de curtíssimo prazo e depois tende a se estabilizar? O que você enxerga de imediato? Vamos supor Eu acho que, bom, estressando, vindo esse acontecimento, Paulo Guedes desembarcando do governo, obviamente, isso de imediato vai nos trazer aí uma volatilidade muito grande, tá? O estrangeiro ele vai continuar tendo esses 40% aí de participação nas bolsas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas não é isso que vai fazer ele... Não vai ter um refluxo. Isso não é isso que vai fazer ele desacreditar de Brasil e liquidar Brasil. Longe disso. Por quê? O Brasil, por todos os nossos problemas, ele é uma potência mundial e a nossa economia está inserida nos índices internacionais. Então, quando a gente olha globalmente, fundos que acompanham índices de emergente, você tem lá o percentual Brasil e o estrangeiro, inevitavelmente, tem que estar alocado. Logicamente, não seria uma alocação que nós, enquanto brasileiros, gostaríamos, né? Mas ele vai estar. Então, o estrangeiro ele vai ficar flertando com isso daí. Vai ter um pouco mais de saída, depois, dependendo de quem vier, volta até a entrada. Mas eu não acho que é isso daí que vai fazer o estrangeiro... Não é o que vai estourar aqui a bolsa, não é o que vai cortar. Obviamente, vai trazer volatilidade para o nosso mercado? Vai trazer volatilidade. O dólar pode ir para 6? Pode ir para 6. A bolsa pode vir para 80? Pode. Do mesmo jeito que pode virar tudo. E o dólar vir para 4 e a bolsa ir para 150. Exatamente. Entendeu? Assim, que o mercado busca sinalização, né, Moliterno? Eu acho que assim, a gente fica muito preso no nome, porque o que acontece? O Paulo Guedes é o que traz essa atuada do controle fiscal, né? Então, ele tem essa imagem fiscalista, de retomar as rédeas, controlar os gastos, tinha essa expectativa em torno de privatização, leilão, que a gente sabe que isso daí já se perdeu um pouco a mão, apesar do ministro de infraestrutura toda hora vir falar que vão ser mantidos os leilões e as parcerias público-privado. O mercado está um pouco chateado e decepcionado com essa agenda, mas do lado fiscal tem essa imagem do Guedes. Então, o nome do Guedes, de repente, se houver essa substituição por um nome também que venha que passa o mesmo tipo de credibilidade. Exato. Assim, a gente está lotado de bons economistas, excelentes ideias. Exato. Que a gente, eu acho que isso pode obviamente, no mercado. A gente se apegou muito no Guedes. A gente teve que se apegar muito no Guedes por conta, talvez, da inexperiência do nosso presidente. Exato. Durante mais de 20 anos enquanto deputado, nunca foi uma pessoa que teve expressão alguma. Exato. Então, a gente acabou jogando todas as fichas. Obviamente, você tem todo o mérito e a responsabilidade do Guedes nessa questão da austeridade fiscal. Sim. Mas, obviamente, se vier a acontecer, balança. Mas vai depender muito de quem vai substituir. E eu acho que é um capítulo também que o mercado já passa, porque viver nessa ansiedade, o Paulo Guedes pode sair, se o Paulo Guedes sair... Talvez a gente superar esse capítulo, as coisas, né, ficam até menos vulneráveis, mas, enfim, tudo vai depender, a gente não tem previsão de quem pode entrar, a gente não sabe se ele vai sair, então a gente está fazendo uma análise aqui superficial, mostrando que não é o fim do mundo se o Paulo Guedes deixar o Ministério da Economia. Agora, voltando um pouco para o mercado de renda variável, porque a agenda macro essa semana não tem nada, assim, de muito expressivo. A gente tem a ata do Fed nos Estados Unidos,
na quarta-feira, mas alguns dados de atividade econômica, a gente já comentou bastante disso nas últimas semanas, que a gente acredita que esses dados, eles tendem no terceiro trimestre a dar uma reduzida na velocidade do ritmo de recuperação. O relatório Focus foi divulgado hoje cedo, sem grandes alterações. A gente ainda tem um movimento do mercado trazendo essa correção da contração do PIB para 2020, saindo de uma contração de 7% para uma contração mais próxima de 5%, o mercado projetando a taxa Selic 2020 em 2%. Aqui na Veda a gente está trabalhando com mais um corte de 25 pontos, levando essa taxa Selic para 1,75, apesar de todo esse alvoroço. A gente acredita que tem espaço para um corte residual por conta das projeções de inflação, e para 2020 está ao redor de 1,6%, 1,7%, para 2021 a expectativa é ao redor de 3%, para os 2 anos tem uma folga em relação à meta de inflação, e o dólar aí, o mercado ainda projetando uma taxa de câmbio, se eu não me engano, ao redor de 5,20 para o final do ano. Então, a gente não tem grandes novidades no cenário macro, fica essa expectativa para o cenário político. E na Bolsa, eu queria que você falasse rapidamente aí da agenda, o que a gente tem para essa semana. Estamos finalizando a temporada de balanços. Exatamente. Então, vamos lá. A gente está finalizando a temporada de balanço. Hoje sai o balanço da grande varejista Magazine Luiza. É uma das últimas a reportar resultado. A gente deve ver um resultado aí positivo, como foi o resultado das outras varejistas, tá? Então, só voltando um pouquinho na temporada de resultado, já foram divulgados por volta de 94% dos resultados das empresas, esses quais mais de 70% dos resultados vieram acima das expectativas ou em linha com as expectativas. O que isso mostra é que quando estourou-se a pandemia, ou pela incerteza, ocorreu uma revisão geral dos analistas e eles estavam realmente muito mais, não diria pessimistas, mas talvez bem mais conservadores na recuperação. E a gente acabou provando nesse segundo trimestre que as empresas conseguiram, sim, se recuperar numa velocidade maior, até acima das expectativas. Tá? Então, eu acredito que a gente deva continuar vendo a recuperação das empresas agora para o segundo semestre, talvez até com uma velocidade maior e com uma força em alguns setores que ficaram estagnados no primeiro trimestre maior, como foi o setor de construção civil, como foi o setor, talvez, de proteínas também. E lembrando que hoje a gente tem vencimento de opção, tá, na Bolsa, sempre tem uma disputa aí, mas deve ocorrer tudo em ordem e o mercado deve voltar de novo a trabalhar, montar suas estruturas, pensando lá para frente. E como a gente falou, o mercado está acostumado com volatilidade, ele só se prepara um pouco mais, um pouco menos. Então, tem esse cenário aí, Guedes fica, sai, volta, volatilidade, vai. O mercado se deu uma preparada, uma travada aqui e ali nas opções, mas o mercado efetivamente está olhando para essa recuperação da economia, para a reabertura das economias e com uma esperança muito grande das vacinas começando a vir a mercado no final de 2020, começo de 2021. É isso, boa semana para todos e bons negócios. Boa semana.